Olá, querido. A paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo. Queridos, hoje eu quero reagir com vocês a um vídeo do pastor Rodrigo Vivo, onde ele fala sobre a natureza do pecado, o que é salvação, o que é redenção, quais são as obras do Espírito Santo. E ele fala algo muito importante para mim e para você. Não sei se você sabe, mas as belezas de Deus é que Ele não nos julga de acordo com os nossos pecados ou falhas, até porque se assim fosse, nós não estaríamos bem ainda com o Senhor. Ele nos dá graça, amor, tem dois livros que eu gosto muito e que falam sobre isso. É o Cristão Reformado, de Iago Martins, no capítulo, deixa eu ver aqui, ele fala, né? No capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 2, ele fala da declaração total de todos nós, e ele inicia o capítulo 2 com todos os homens são cristãos, estão separados de Deus, ou seja, todos os homens estão afastados da presença de Deus. E ele inicia com uma citação da irmã Mágoa, do irmão Mágoa. Já vou dizer o nome. Ele diz o seguinte, abre aspas: o homem, pois, sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste para todos os séculos existe e nunca mais o seu pesar se apaga. Não quer nada, pois nada há que traga consolo à mágoa a ele, a que só ele assiste. Quer resistir?
e quanto mais resiste, mais se lamenta e se afunda a chaga. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme. E quando este homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. E eu gosto, então é muito linda essa citação aqui do Augusto dos Anjos em Eterna Mágoa. É um livro certo. E o Bial, ele traz essa situação e ele começa a expor a depravação total, né? Nós, só para lembrarmos aqui, nós temos 5 pontos do calvinismo e 5 pontos da reforma protestante. Deixa antes de eu passar aqui para ter depravação total, deixa eu passar para vocês aqui rapidinho. Primeiro é sola escritura, a noção que só a escritura, só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Depois, depravação total deste, que é a ideia que todos os homens são depravados e não podem chegar ao conhecimento da verdade, a não ser que Deus os chama, né? O transforme, o vivifique em Cristo. Romanos capítulo 8 vai tratar dessa matéria e vai dizer o seguinte. Começa porque não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus e no versículo 29 e 30 diz, vou ler do 28 ao 30, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então, daqueles que estão empenhados no serviço do reino. E segundo Paulo destaca, primeiro daqueles que amam a Deus e segundo daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, que têm um encontro genuíno com Cristo e, portanto, são chamados. E aí ele vai dizer por que se deu esse chamado e essa eleição. Ele vai responder o seguinte, o apóstolo Paulo, porque dantes conheceu, porque os que dantes conheceu, aí também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que seja primogênito de muitos irmãos, ou seja, nós somos chamados para sermos cópias de Jesus,
citando aí o Douglas Gonçalves do Dizescope. Então, depois desse chamado, depois dessa mudança, depois dessa restauração, conversão, dessa metanoia, eu penso disso. E os que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. É um processo do chamado até a vida eterna. E aí, o apóstolo Paulo, no início lá do capítulo 7 de Romanos, diz assim: porque quando estávamos na carne e as paixões do pecado que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, estando mortos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos, ou seja, sirvamos a Cristo em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Ou seja, nós estamos vivos em Cristo, mas não é que a lei é má, não. Paulo ele vai explicar depois quando ele diz não na velhice da lei, não é que ele está condenando a lei, porque a lei é boa, o que ele vai dizer no verso 7. Queremos, pois, é a lei pecado? Ele responde, de modo nenhum. Não, eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, porque eu não o conheceria concupiscência se ele não dissesse não confessar. Ou seja, a lei é importante, a lei é boa, mas a lei não, ela tem um papel pedagógico, né? Para nos levar a isso, mas não tem esse poder de transformar o indivíduo de dentro para fora. O problema do indivíduo não é o externo, não é o indivíduo que é impactado pela sociedade. É o indivíduo que forma uma sociedade ruim, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A citar aqui o profeta Isaías, que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías, quando ele está fazendo uma profecia sobre o Messias, que ele não é Israel, é o Messias, ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui, ó. Ele diz várias coisas. Diz assim no verso 10: porém o Senhor agradou Moelo, fazendo-o infamar. Quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, ou seja, o cordeiro mudo
desde a fundação do mundo, é o que diz Apocalipse. Eu já volto agora para o texto de Isaías, mas Apocalipse diz o seguinte, vejamos, Apocalipse capítulo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eu sou Alfa, não sei se está aqui. E o que Apocalipse 1:18. Eu que vivo e fui morto. Verso 17. E eu, quando vi, caí seus pés como morto, e ele pôs sobre mim sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, e eis que vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É claro que aqui ele já tinha morrido, mas Deus, Jesus, não estava somente referindo-se à sua morte na cruz, mas não achei que o texto, mas é essa morte desde a concepção do mundo, é o que diz o texto lá de cadê? Não tô achando aqui agora, mas tem um texto em Apocalipse que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo em expiação pelos nossos pecados, ou seja, ele é o Cordeiro que morreu em nosso lugar nessa obra substitutiva. Agora preste atenção o que diz Isaías 55. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí diz assim: porém o Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, vê a sua semente, prolongará os teus dias, e bom prazer do Senhor parecerá a sua mão. Aí você vai me dizer assim: tchau, mas como assim? O Deus que é amor mandou matar seu único filho? Foi isso que eu achei no site da Lene Souza, que ela disse que Deus condenou seus filhos e mandou Jesus vir
agitar um problema que ele mesmo fez. Não, isso foi o que era justo. Olha só, a palavra no que vem do grego, nós temos aí duas palavras. A primeira, hamartia, que literalmente é pecado. E logia, que é conhecimento, estudo ou doutrina. Então, a hamartiologia significa a doutrina do pecado. Então, para o nosso estudo, a natureza do pecado. O pecado é deixar de se conformar com a lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, ou seja em natureza, é desobedecer a esse Deus. Para o nosso estudo, o pecado é definido em relação a Deus e a sua lei moral, ou seja, inclui não somente atos individuais como roubar, mentir ou cometer homicídio, mas também atitudes totalmente contrárias àquilo que Deus exige em nós. Essa ocupação está implícita também no decálogo, ou seja, Êxodo 20, Mateus, Êxodo 20, Deuteronômio 5, os 10 mandamentos, que não só proíbem ações pecaminosas, mas também atitudes errôneas, como diz Apocalipse, perdão, Êxodo 27, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nessa passagem, Deus especifica que não somente o roubo em si é pecado, mas o desejo ao roubar é pecado. Por exemplo, na lei do Senhor do Antigo Testamento, o ato de adultério era pecaminoso. Mas quando Jesus ele vem, ele faz uma reestruturação da lei de Deus, ele diz que simplesmente um homem que olha, veja, Moisés disse que você deveria para ver pecado, você deveria deixar com a mulher que não é sua, com o homem que não é seu. Mas Jesus, no Antigo Testamento, vem e aumenta as regras, e ele diz que aquele que simplesmente olhar para a mulher do seu próximo com um desejo impuro no seu coração, já começou com essa mulher. Por exemplo, quando Davi vai matar Urias e pega Betseba e deita com ela, ele cometeu um pecado abominável ao Senhor, mas teve o ato. Já quando houve, quando no Novo Testamento, agora eu não vou achar exato, não vou saber um exemplo, mas Jesus muitas vezes chama a igreja dele de prostituta, porque Deus, ele se deixou por outros deuses. Isso também é um ato
modo de ato de adultério que inflama o desejo e a sensualidade e as paixões imundas implícitas no coração e na mente humana. Eu não preciso cometer um ato externo para pecar, mas se eu pensar em cometer o ato e planejar esse ato, eu já estou de alguma forma pecando. É claro que aqui é difícil de determinar quando inicia ou não em pecado, porque no ato você tem ação, então ali você sabe, mas no interior é uma coisa mais subjetiva, então é algo mais difícil de ser detectado, e aí somente Deus que sonda nossas mentes e corações de forma completa e totalmente aberta e imparcial pelo lado da santidade, só ele pode dizer, nem você mesmo pode dizer de você mesmo quando literalmente começou e quando literalmente finalizou, concluiu-se o seu estado pecaminoso. Então, esta doutrina precisa ser requisitada pelos nossos irmãos. Nós precisamos ter a noção de pecado, porque se a gente não ter essa noção, nós vamos esvaziar o significado e o sentido do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus, ao contrário do que muitos dizem, não é um ato político, não é um ato simplesmente moral ou lutar por uma causa. O sacrifício de Jesus é um ato e um sacrifício expiatório que veio pagar por nós, que veio nos morrer em nosso lugar, que veio nos dar justificação diante de Deus. Vou falar melhor sobre isso depois, mas no Antigo Testamento, o Cordeiro no tempo levava os pecados dos homens diante do sumo sacerdote, que este, por sua vez, estava apresentando aqueles cordeiros diante de Deus. Mas hoje nós temos o principal, o verdadeiro sumo sacerdote no céu, que intercede está à direita de Deus e que, como diz o credo apostólico, um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Então, e lembre, haverá sim um julgamento. É claro que não um julgamento de perdição exatamente, mas haverá um julgamento. Ele é o Salvador? Sim, mas ele é o justo juiz. A misericórdia e a justiça são linhas paralelas, iguais, que andam lado a lado, uma ao lado da outra, e que Deus, Jesus, é misericordioso, mas na sua misericórdia ele é justo, ele não favorece
mas ao mesmo tempo que ele julga, ele é misericordioso para com o seu povo. Então, que Deus nos abençoe essa forma da explicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.